E ontem, como a gente debateu, ontem, inclusive, causou bastante incômodo a decisão do ministro Gilmar Mendes de tirar o Bolsa Família do teto dos gastos. Além de reclamarem aí da interferência do STF, os congressistas têm reclamado da omissão dos presidentes da Câmara e do Senado diante do ocorrido. E para entender o sentimento interno aí, junto aos parlamentares, especialmente junto aos senadores, trouxemos hoje ao meio-dia em Brasília os senadores Carlos Portinho e Plínio Valério, que vão comentar para a gente como é que eles estão se sentindo diante do ocorrido ontem e o que tem ocorrido aí nos últimos dias, né? Tudo bem, senadores? Tudo ótimo, Kiss. Boa tarde a você, a toda a sua grande audiência, meu colega senador Plínio Valério. Bom dia ou boa tarde, já está passando o meio-dia. É um prazer enorme que estar de volta aqui para debater assuntos tão pertinentes, né? A nação está em crise e a gente tem que reconhecer isso e debater sempre sobre esse assunto e o que fazer. E eu agradeço muito a participação dos senhores, sempre com ponderações muito contundentes, e eu tenho certeza que hoje vai ser um debate muito importante, muito especial aqui, especialmente para quem nos assiste. E eu inicio, antes de mais nada, agora há pouco o senador Plínio Valério me informou que foi recebido o documento aí encaminhado pela Comissão de Juristas que trata do impeachment dos ministros do STF. Senador Plínio, pode contar para a gente como é que foi isso, como é que esse documento foi formatado e como é que vocês vão agir sobre isso, sobre esse documento? Ele atendeu o que vocês esperavam? Não, de forma alguma. Primeiro, já nasceu errado, né? O presidente Rodrigo Pacheco instituiu essa comissão sem que nós soubéssemos de nada, para definir, para fazer um anteprojeto de um assunto tão pertinente, e mandando quem tem interesse tomar conta e presidir, no caso, o ministro Lewandowski. Então, para você ter uma ideia do pouco que eu estou lendo, não sei até quanto o Portinho já leu, eu estou simplesmente estarrecido. A lei que rege hoje, a lei do impeachment, que é de 1950 a 1079, ela resume em 5 itens como o ministro pode ser cassado. Então, anotem, você que está nos ouvindo, anotem essa palavra insidioso. O que quer dizer insidioso? Lá no Aurélio. Insidioso quer dizer preguiçoso, indolente, negligente, incauto. Bem, por que eu falo isso? Porque o artigo 40 da lei, o inciso 3, compatível, está aqui. O terceiro, passivo de cassação do ministro Supremo. Ser patentemente decidioso no cumprimento de suas atribuições. Olha só o que eu já consegui detectar aqui. No anteprojeto, está lá, aqui. Deixa de ser passível de processo de impeachment para ministro do Tribunal Federal, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo ou proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Ou seja, o ministro pode ser preguiçoso, incauto, indolente, né? Pode ser, e já não é mais passível de ser cassado por essa nova lei que eles querem nos impor. E leio só mais um aqui, Portinho. O item 3. Magistrados deixam de ser punidos por crime de responsabilidade, por interpretação da Constituição e suas decisões. Caramba, o que eles fazem é interpretar. Eles vão interpretar o seu modo errado, como estão fazendo, e não são mais possíveis de cassação, porque ele interpretou errado, ou do seu modo não pode ser mais. E, ao contrário do que acontece com os detentores de outros cargos, os processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal não são submetidos a qualquer tipo de prazo ou em seu andamento. Ou seja, eles não querem mais ser cassados de forma alguma. E nós não podemos, de jeito nenhum, permitir que isso seja colocado no projeto que a mesa vai apresentar. Isso, sim, é golpe. E é um golpe legalizado pelo Legislativo. Portanto, Deus me livre, eu não quero passar para novas gerações que eu fiz parte disso. Perfeito. E o que é que os senhores pretendem fazer a respeito desse documento? Possivelmente ele não deve ser acatado aí pelos senadores, né? Olha, Kiss, eu acho que, como disse o senador Plínio Valério, o que começa errado, termina errado, né? Uma comissão em que não há participação de membros do Senado, aqueles que têm a prerrogativa de legislar, o que a gente tem visto hoje no país é muito grave. Eu tenho denunciado a violação do devido processo legal, que é um direito constitucional, a censura prévia, em muitos casos, o que viola o direito constitucional da liberdade de expressão. O Ministério Público está afastado das suas prerrogativas e funções. As prerrogativas e funções que também são constitucionais do parlamento vêm sendo superadas
né, pelo Poder Judiciário, e o direito de fala do parlamentar ele não vem sendo respeitado, a gente tem visto censura sobre direito de fala, há um clima até de terror, posso dizer, de medo. O parlamentar ele não sabe mais o que ele pode falar, se ele está falando da tribuna, se vai ser mal interpretado ou não. Nós não, né? Porque a gente continua falando, mas há um sentimento, né? E, mais uma vez, me parece que o Poder Judiciário atropela, com o consentimento da presidência do Senado, diga-se, atropela a função legislativa, que é uma função social nossa própria, prerrogativa nossa, do Senado Federal, também quando recebe um anteprojeto, sem que isso tenha sido discutido. A gente tem visto, infelizmente, que as leis estão sendo alteradas e os entendimentos, mais ainda, do próprio judiciário, mas as leis também estão sendo alteradas ao bel prazer da conveniência do momento. Isso é muito ruim para uma democracia. Aqui na Casa das Leis, a gente tem que discutir, debater e, no voto, ganhar ou perder, né? Agora, esse atropelo que a gente está vendo, tanto no projeto das estatais, que felizmente aqui no Senado do PT parece que recuou, a questão perdeu força, quanto também nesse anteprojeto da lei do impeachment, é uma invasão, né? Uma invasão de uma função própria do Poder Legislativo, não que eles não possam oferecer, mas não da maneira como está sendo apresentado, o prato feito, né? E isso é muito ruim. O que a gente deve fazer? A gente deve deixar lá sentado o projeto, adormecido, lá naquele escaninho empoeirado, porque se não for uma produção legislativa que parta, né, ainda que tenha a contribuição do Judiciário, mas que seja iniciativa do Senado Federal, mais uma vez vamos nos diminuir. E chega, ninguém aguenta mais essa subserviência do Senado Federal com o Poder Judiciário. Perfeito, senador. E eu devolvo a palavra para o senador Plínio Valério com o seguinte questionamento. Senador, está havendo omissão por parte dos presidentes da Câmara e do Senado nesses casos aí do STF? Não chamaria nem de omissão, eu chamaria de uma companhia, de um acerto, de uma colaboração entre eles que não satisfaz o Senado, no caso. O senador Rodrigo Pacheco pode estar até bem intencionado ao querer a colaboração, né, de notáveis juristas, pode estar bem intencionado, mas não satisfaz a gente e o tiro vai sair pela culatra. Eles tiraram essa palavra decidioso da lei, ou seja, o ministro pode ser preguiçoso, indolente, negligente, incauto, que não vai ser punido, que a lei do impeachment não vai alcançar. Então, o Pacheco poderia estar bem intencionado, e bem intencionado o inferno está cheio de gente. Então, o que a gente tem que nos ouvir, Rodrigo, você foi bem intencionado, mas isso não nos satisfaz. A gente vai sentar em cima, não pode ser colocado, nem em votação, não tem como isso ser colocado em votação. Você está simplesmente blindando os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente não pode, nós estamos aqui para blindar, pelo contrário, a gente tem para fazer leis para bem do país e para cumprir com nossas prerrogativas, que são deveres nossos, que nós temos. E um deles é combater desmando do ministro do Supremo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, isso não existe nem nas ditaduras militares, não existe esse tipo de coisa que ele está fazendo. Ele manda prender, ele manda soltar, ele bota a tornozeleira, ele multa, ele atropela o Ministério Público Federal, faz o que dá na telha e ainda ameaça, dizendo que tem muito para multar e muito para prender. Tem outro ministro que chama o brasileiro de mané, tem o outro que solta um prisioneiro de 300 e poucos anos, enquanto mantém um indígena, um cacique indígena preso. Então, a crise está instalada, não tem como negar essa coisa de enterrar a cabeça e fingir que nós não estamos em crise. Nós estamos em crise, sim, e temos que enfrentar. E eu, senador da República, fico muito incomodado, mas muito, porque a gente chega no topo, pode fazer o que tem que ser feito e não faz, porque o parlamento é maioria. Eu não vou criticar o companheiro, o senador que vota contra as minhas ideias, porque aqui é um parlamento. A maioria manda, mas me sinto extremamente incomodado. E pertenço àquela ala que não obedece, que não tem medo do Alexandre de Moraes. Perfeito. Eu acho que os dois senadores estão bem alinhados nesse sentido, né? Que não se intimidam diante do STF. Senador Carlos Portinho, o senhor acha também que houve aí uma omissão por parte dos presidentes da Câmara e do Senado? Eu vou mais além. Eu acho que a presidência do Senado ela foi capturada pelo Poder Judiciário. Minha grande preocupação, e fui dos primeiros a apoiar a eleição do senador Rodrigo Pacheco, mas isso foi perdido ao longo desse mandato como presidente,
E falo porque já falei isso a ele. O Senado Federal, a presidência, ela está capturada pelo Poder Judiciário, né? Uma reeleição do presidente Pacheco vai nos deixar ainda mais fragilizado aqui no Senado, no momento em que o Senado ele tem que se impor como casa legislativa, defender as prerrogativas suas e dos parlamentares, dos senadores, especificamente no caso do Congresso também, dos deputados federais que compõem o Congresso junto com os senadores, né? E a gente vê que não há esse interesse, e a minha preocupação é se isso não é movido por interesses próprios, né? A gente tem que aqui defender os interesses do Senado e não de um senador especificamente. Eu entendo que a presença do Senado ela tem até outros mecanismos, não só o impeachment, ela tem outros passos antes, outros alertas que ela já poderia estar dando. O senador Plínio sabe, recentemente nós obstruímos uma sessão do Senado para que fossem devolvidas as contas de 10 deputados que vieram ao Senado, estavam presentes, porque as prerrogativas, o direito de fala, né, eles foram completamente violados pelo Poder Judiciário, e há um silêncio, ou seja, quem cala consente, né, há uma aquiescência da presidência do Senado, o que é lamentável. Isso tem que ser revisto no sentido de que os poderes, o equilíbrio entre os poderes tem que ser restabelecido, a harmonia acima de tudo. E a harmonia não é com um único senador, que é o presidente do Senado, é a harmonia com todos os senadores. Há um sentimento realmente aqui dentro do Senado, por isso o nosso alinhamento, de que alguns atos deveriam ser feitos. Tem o PDL do Lazier, que susta os superpoderes, né, que só a aprovação dele chamaria o judiciário para sentar. O judiciário vem sentar com o presidente do Senado e entrega um processo de impeachment, mas não atende aos inúmeros requerimentos para construirmos leis aqui de audiência pública, que eles não comparecem, como, por exemplo, para discutir as pesquisas eleitorais, urnas eletrônicas e tantas outras matérias que eles foram convidados. Perfeito. Aproveitando um gancho aí na sua fala, senador Portinho, e eu voltando a palavra aqui para o senador Plínio Valério, o STF tem agido dessa forma, talvez por um espaço aí deixado pelo próprio Legislativo, já que os senhores têm aí a vontade e até um pouco de audácia de conversar e comentar, mas nem todos os parlamentares têm agido da mesma forma. Há um espaço, há uma lacuna deixada aí pelo Legislativo? Eu dou nome, embora seja meu amigo, goste dele, mas eu tenho que citar o nome. O Randolfo Rodrigues, senador, presta um grande serviço ao Senado. Todas as votações que ele perde, e antes das eleições já fazia isso, e agora muito mais, ele corre para o Supremo. Ora, você já tem os imperadores, os caras que se achavam semideuses, eles passaram a ter certeza. Aí vem lá um senador correndo, poxa vida, eu perdi a votação lá, é ilegal, não sei o quê, me socorre, aí o Supremo socorre se metendo. Quando o senador entrega de bandeja, para não dizer fica de joelho, eu prefiro dizer entrega de bandeja, o Supremo, eles agem, esses caras aí não são nada, vamos lá, vamos dar canetada, e vão dando, e nem todos são assim, olha só a mão, né? 5 dedos diferentes aqui. Nem a mão tem tudo igual. Então, a gente tem que protestar. Mas é um direito que o Randolfo tem. É um direito dele, eu acho errado, na minha concepção, ele acha certo. E nós temos que parar com isso. Tem que dizer para os ministros, olha, nós não somos iguais a fulano e fulano. Nós achamos que vocês usurparam o nosso poder e vocês infringiram a Constituição brasileira, que nos dá a prerrogativa de legislar, e não a vocês, que nós somos votados. Nós temos que agradar o eleitor. E vocês, quando vão ser escolhidos nessa batina, beijam a mão de tudo que é senador. E, ao beijar a mão, adquire um sentimento, parece que de revolta, de tratar mal depois o político. Parece que ele desenvolve um viés psicológico, sei lá, que passa a tratar mal o político, que ele teve que beijar a mão. Então, a única maneira do parlamento, do Senado, se reaproximar da população, readquirir o respeito da população, é fazer o que metade ou mais da metade da população quer, que é chamar esses ministros da fala, colocar um freio no Supremo Tribunal Federal dentro da legalidade. Agora, olha só, Portinho, o que eles estão fazendo. Como a gente está dentro da legalidade, eles querem dificultar o que a gente está querendo agora, porque todos eles infringiram a lei que fala do crime de responsabilidade dos ministros, que o primeiro item é o ministro que mudar de voto, né, de uma sessão para outra, sem que tenha sido provocado, é passivo de cassação. Todos eles fazem isso, todas as sessões. Então, estão dificultando a nossa vida. Nós representamos o nosso Estado aqui na República. A gente não pode passar para o resto do Brasil de que o meu Estado, o Amazonas, diz amém a tudo que vem do Supremo e tem receio.
Pelo menos este senador não tem. Então, a gente parece assim, né? Fica batendo na mesma tecla, não é muito ouvido, o que se diz de grande imprensa não repercute, não tem problema. O que importa é que está nos anais e a história vai contar, vai dizer quem tinha razão. Nós vamos continuar insistindo, que isso é o nosso dever. Perfeito, senador Carlos Coutinho. Não há vácuo no poder, né? Essa é uma máxima da política, né? E serve para os três poderes. Quando um poder deixa uma brecha e o outro percebe isso, ele invade. E isso que houve uma invasão de competência porque a presidência do Senado, especificamente, deu essa brecha, esse vácuo, e esse vácuo está sendo ocupado pelo Poder Judiciário. Essa é a nossa crítica. Quando a gente fala em o Senado se impor, é trazer o equilíbrio de novo. Isso é pilar da democracia. Quando a gente não tem equilíbrio entre os poderes, não tem harmonia, não tem o respeito às prerrogativas institucionais de quem legisla, quem julga, né? Quando a gente não tem respeito às prerrogativas dos parlamentares, o direito de fala dos parlamentares, quando a gente não tem o respeito ao devido processo legal, né? Advogados que não estão conseguindo ter acesso aos autos, não é o inquérito do fim do mundo, como chamam, não é um inquérito que está lá no PJE, que qualquer um entra na internet e tem acesso ao seu processo, advogados de defesa não tendo acesso. Quando o Ministério Público fica alheio à sua participação e ele é o fiscal da lei, a gente está, pedacinho a pedacinho, violando os pilares da democracia. Muito bonito ter o discurso de ser o defensor da democracia, mas é muito feio capturar esse discurso para justamente iniciar violações contra o poder constituinte. Perfeito. Eu queria dar um exemplo, aqui, se você me permitir. Foi preso a mando da Alexandre de Moraes, agora, acho que no Espírito Santo, um cidadão acusado de demonizar o Supremo, cara. Onde é que isso é crime? Onde é que isso está previsto em lei? Foi preso por demonizar, espiado, o Supremo Tribunal Federal. Isso não encontra respaldo dentro do arcabouço, como falam os advogados, Coutinho, da lei. Isso é arbitrariedade, isso sabe? O cara criticou o Supremo, está demonizando, prende. Isso não encontra apoio em lugar nenhum, mas eles estão fazendo. E a Polícia Federal está obedecendo. A crítica aqui a todos os poderes, né? O legislativo ele sofre a crítica e ela leva à autocrítica dos poderes, né? O legislativo, o político, ele sofre diariamente essa crítica. O presidente, seja quem for da República, sofre diariamente essa crítica e é natural que o judiciário também sofra, porque isso é uma essência da democracia, o direito até de criticar. E eu vou mais além, né? A democracia é tão bela que ela permite você criticar, né, e duvidar da própria democracia. E o que faz isso? Nos impele a defender ainda mais a democracia com argumentos dentro do princípio da liberdade de expressão. Essa retroalimentação é muito importante para a gente poder justamente fortificar a democracia. Quando ela é ameaçada e a gente, dentro das quatro linhas, a gente defende, a gente critica, né, o direito de petição. O PL entrou com uma petição e tomou uma multa de 22 milhões. O direito de petição é sagrado na democracia, a gente tem o direito de criticar, né? E é assim que a democracia se alimenta, se fortalece, porque só a democracia, não há outro regime no mundo que deu certo além da democracia, mas ela exige a própria contestação para que ela se fortaleça. Perfeito. Senador Plínio Valério, eu sempre tento manter o equilíbrio aqui entre as perguntas, mas eu acabo sempre perguntando para o senador Plínio Valério, né? Mas focando agora um pouquinho nesse benefício, né? O Lula é um articulador nato, a gente sabe que ele tem agido muito bem nessa parte de articulação e, por enquanto, tem saído beneficiado aí das decisões do STF. Mas será que essa interferência a longo prazo pode também ser prejudicial, inclusive, para o governo eleito? Hoje tem gente rindo porque o ladrão está no quintal do vizinho, né? Eu não gosto do meu vizinho, o ladrão está roubando, eu não vou chamar a polícia, deixa ele ser roubado. Tem gente rindo por isso. Claro que isso não vai dar certo, não pode. O próprio senador, o que eu acho, né? Eu passei dos 200, já dos 60, eu posso achar. Né? Posso achar. Não é nem o senador, é o cara que tem mais de 60 vai dizer.
Aquele senador que tem algum processo pendente na mão de um ministro, agradar o ministro agora, não votar, fazer, pensa que vai ser sempre assim? Claro que não vai. Assim que esses caras tiverem com todas as rédeas, eles estão quase todas, eles vão para cima, não tem a menor dúvida disso. Então, nós estamos falando de futuro, de história. Nós, senadores, nós somos 81, né, pessoas de 215 milhões de outras pessoas. Portanto, nós não somos pessoas comuns, pelo menos enquanto exercemos nosso mandato. Nós temos compromisso com a história. O eleitor amazonense que me mandou para cá, ele não quer ver o Amazonas encolhendo, compactuando com coisas erradas. Então, a gente tem que ter um compromisso com a história. Então, quem pensa que vai continuar assim, vai ser um ano de lua de mel ou meio ano. Ou uma coisa que o PT comete com essa ganância, né, de poder, as PECs, eu não falo nem das PECs, eu falo do aspecto, quando você tem uma guerra, uma disputa, normalmente o vencedor vai lá agora mesmo, na jogo Argentina, França, Brasil, o cara, aquele que ganhou do Brasil, ele, da Suécia, não, ganhou do Brasil, ele vai lá confortar, o cara que está chorando, ele conforta, ele vai lá, sabe, dar uma força. Então, quem ganha uma guerra tem que acenar com paz. Eu ganhei, então eu vou acenar para o perdedor, com guerra, para a gente conviver. E o que a gente vê do PT? Raiva, né? Repúdio, eles estão raivosos, eles querem fazer. Então, não vai ter paz enquanto o vencedor não acenar com paz. E o vencedor fazer uso antecipado desses instrumentos, querer manipular o judiciário como está manipulando, isso é terrível para a nação brasileira. A curto prazo, você vai ver o prejuízo que eles estão causando para a nação. Senador Carlos Portinho. Não, eu vejo que há um esgarçamento das instituições antes mesmo do governo começar. E a gente já viu na nossa história que, geralmente, quando isso acontece, esse desalinho entre o executivo e o legislativo não termina bem. Eu sempre exaltei que, nos 4 anos do governo Bolsonaro, a relação do executivo com o poder legislativo sempre foi muito boa, né? O problema estava na relação com o judiciário, que não é uma crise só do legislativo, é uma crise do judiciário com a sociedade brasileira, né? Porque isso está no inconsciente popular, né? Eu acho que o presidente Lula, alguns podem dizer que ele foi um bom articulador, porque por trás ele, enquanto conversava uma coisa com Lira, por trás ele conversava outro com os ministros do STF, mas isso está muito exposto, né? Isso está muito claro, e isso, para o parlamento, né, é um sinal muito ruim, é um sinal de desconfiança para um governo que ainda não começou e que mal começou, já esgarçando as relações e trazendo temas que estão tendo impacto na economia, como a PEC. Para que chegou essa PEC nesse valor de 145 bi? Aqui no Senado a gente podia não ter voto para virar, mas isso foi dito, que fosse reduzido para 1 ano, que fosse reduzido o valor para 80, mas eles quiseram tudo de uma vez só, querer resolver 4 anos de governo em 1 mês, ou menos do que isso. Isso tem preço, né? Tem o preço dessa articulação e tem o preço da pernada, né? Eu acho, sinceramente, que a relação começa... Não vejo vitória, né? Se tiver alguma vitória, é uma vitória de pirro. O que eu acho é que a relação ela começa muito esgarçada entre os 3 poderes de um governo que nem começou. Perfeito. E para a gente finalizar esse debate de altíssimo nível aqui, conversando sobre esse assunto muito importante para a sociedade e principalmente para quem nos assiste nesse momento, senador Plínio Valério, quais serão os próximos passos? O que os senadores pretendem fazer diante dessa interferência e também diante dessa sugestão de projeto aí que foi apresentada por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski? Nós conversávamos há pouco, o Portinho, já conversei com os Pereira de Amin, o Girão. O que a gente tem que fazer é alardear, chamar a atenção do Brasil e para a população, para que cobre do seu senador não votar esse tipo de lei. Porque eu não tenho por onde recorrer. Mesmo que eu tivesse Supremo, eu não iria, para não dar... Eu sempre disse isso, quando a minha CPI da ZONG aí, que foi atropelada, eu não corri para o Supremo, porque não reconheço o Supremo prerrogativa de fazer o que mandou fazer com a CPI da Covid. Então, ocupar a tribuna, é questão de ordem, é pela ordem, é falar com o senador, falar aos eleitores, quando surge esse assunto, anteprojeto, projeto que vai mudar a lei do impeachment, fale com o seu senador, não pode ser mudado. Então, o que a gente pode fazer, que isso é o que nos compete agora, alardear, é votar, mas a minoria sempre perde no parlamento, e tem que obedecer a maioria, isso é democrático.
né? A gente não concorda, reclama, mas votou, perdeu. Isso sim é democracia. Defender a democracia não é ofender quem está na porta do quartel de ser golpista. Isso não é defender a democracia. Prender de quem demoniza o Supremo. Isso não é democracia. Então, é continuar o nosso papel de tribuno e agora, no recesso, continuar falando com as pessoas. Mas isso tudo nos dá uma coisa boa, que é a liberdade de poder sair de férias, ir na feira, no mercado, nos barcos. Qualquer lugar nós vamos. Portinho vai, eu vou, o Girão vai, o Amin vai. Isso é muito bom, porque a gente tá em consonância com a população brasileira. Esse lado que quer resgatar os direitos que nós estamos perdendo. E perdemos, na realidade, porque você não tem por onde recorrer. Eu vou fazer a minha parte, de tribuno, de gritar, falar, e de estar mostrando essa coisa. Decidioso, vou te contar, né? Simplesmente a lei vai permitir que o ministro seja mal intencionado, preguiçoso, tu vai permitir que ele fique intocável, isso aí não tem problema. Então, eles são intocáveis diante desse projeto que foi apresentado. Mais uma vez, obrigado, um abraço ao Portinho, um abraço a você que está nos vendo e nos ouvindo. Paz de Cristo a todos. Obrigada, senador Plínio Valério. Senador Carlos Portinho. O que a gente tem que fazer, acrescentando a tudo que já disse o senador Plínio Valério, que nós estamos do mesmo lado da tribuna, o que a gente tem que fazer é vencer a próxima eleição para a presidência do Senado, né? Aqui alguns podem dizer que nós os dividimos, mas não, nós somamos tanto a candidatura do senador Girão quanto a candidatura do senador Rogério Marinho, elas se somam, porque no final ganha quem tem 41 votos, né? E esse trabalho feito pelos dois candidatos desse campo são muito importantes para a atração de votos que no final, no segundo turno, vão se unir, porque de um lado o que a gente tem é a reedição, né, a reeleição do presidente Pacheco é a reedição desse Senado, subserviente, né, alheio às prerrogativas, alheio à busca do equilíbrio, da harmonia, e do outro lado, como nós vemos aqui o senador Plínio Valério, o senador Arnes, tantos outros, e bancadas como a próxima bancada do União Brasil, a próxima bancada do Podemos, do PSDB, do PL, do Republicanos, do PP, né, a gente está unido para que o Senado tenha mudanças, para que a gente possa tramitar requerimentos, convites que estão adormecidos e propostas e iniciativas que são importantes para restabelecer o diálogo com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, principalmente, e restabelecer esse equilíbrio. É a próxima eleição para o Senado que vai dizer se a gente está satisfeito ou não com o quadro que a gente se encontra. Perfeito. Senadores, muitíssimo obrigada pela participação no Meio Dia em Brasília. Tenho certeza que foi um debate muito esclarecedor para quem está aqui nos assistindo. Logo mais, as notícias vão estar aí no portal do Antagonista. Agradeço muito a participação e aí desejo já um Feliz Natal, já está próximo aí, já final de semana. Vocês tenham aí um Natal incrível e abençoado. Muito obrigado a todos.